Primeira leitura. Livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. O livro do Êxodo narra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Nessa travessia, aquelas pessoas se constituem como povo de Deus com base nessa experiência de fé e na aliança com o Senhor. O episódio da batalha dos israelitas contra os amalecitas demonstra a predileção de Deus por seu povo e a força da oração de Moisés. Amaleque veio combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés instruiu Josué a selecionar alguns homens para a luta, ao passo que ele próprio, em vez de ir também para lutar, subiu a colina para permanecer na presença de Deus. Assim, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas em sinal de oração, Israel vencia. Quando ele baixava as mãos, por cansaço, Amaleque é que vencia. Arão e Hur, então, passaram a sustentar os braços de Moisés para que ficassem firmes até o pôr do sol. Foi desse modo que essa batalha foi vencida. Se Deus já livrara Israel da fome e da sede, agora o livra também dos inimigos estrangeiros, descendentes de Esaú. A saída daquela gente da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida não é apenas esforço humano, mas ação divina na história do povo. Israel percebe a providência divina presente nas pelejas da vida e reconhece o valor da fé contínua em Deus, sustentada por meio da oração. Os israelenses podem olhar esses inúmeros acontecimentos e constatar a presença e a ação de Deus nesse processo de libertação. Ele não ficou de braços cruzados diante do sofrimento do seu povo, mas veio ao seu encontro, conduziu-o, deu-lhe forças e permitiu-lhe ser senhor do seu destino. Portanto, Deus é o libertador com quem o povo pode contar em todo o tempo.